pessoal, mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar, e hoje eu vou ter a alegria, o prazer de conversar com a escritora Marta Medeiros. Marta já escreveu 28 livros com mais de 1 milhão de obras vendidas. Ela é colunista dos jornais O Globo e Zero Hora. Seus textos já foram adaptados com sucesso para o teatro, TV e cinema. Marta, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada eu, um prazer estar aqui no Guilherme Ferreira Entrevista. Vamos lá, vai ser um bate-papo bem bom, tenho certeza. Vamos lá então, Marta. Marta, nós estamos no meio de uma pandemia, estamos isolados em casa, guardando quarentena. Talvez seja uma chance para a gente tentar se reinventar e pensar no que queremos para a nossa vida quando essa turbulência passar. Eu li uma crônica que você escreveu no fim de março, chamada Dar as Mãos, em que você fala que é uma oportunidade de ouro para sermos mais coletivos e menos individualistas. Você acredita que essa oportunidade ela será aproveitada ou é apenas algo passageiro que as pessoas vão pensar apenas agora e depois vai voltar tudo como era antes? Ah, Guilherme, eu não sei, né? Não tenho bola de cristal, mas eu espero muito que as pessoas sejam mais solidárias. A gente tem algumas coisas para aprender, né? Desse momento tão desconhecido, né? Tão inédito na nossa vida. Eu gostaria que as pessoas ficassem realmente mais solidárias. Eu gostaria que as pessoas mantivessem esses costumes de higiene, sabe? De lavar as mãos. Isso não é só uma coisa para agora, é para sempre. Aprendessem a viver com elas mesmas, a viver a solidão. A solidão é tão... As pessoas veem como se fosse um bicho de 7 cabeças, e não é. É tão bom a gente ficar mais introspectado, né? Nos conhecermos melhor. Então, que as pessoas percam o medo da solidão. Acho que tem outras coisas também. Consumir por consumir, eu acho que nós estamos aprendendo isso também. Não tem por que a gente consumir tanto. Agora que a gente está em casa, que a gente só vai ao supermercado e à farmácia, a gente vê como a gente não precisa de tanta coisa, de tanta bolsa, de tanta roupa, né? Parece que a gente tem sempre aquela compulsão de comprar para nos compensar. Então, eu espero... Até hoje eu vi uma imagem de um shopping que abriu, fiquei tão assustada, acho que foi em Santa Catarina. Assim, milhares de pessoas entraram naquele shopping. Eu digo, meu Deus do céu, por que essa ânsia, né? Quer dizer, recém a gente está... nem começamos a abrir ainda, e já o pessoal querendo ver vitrine, querendo consumir. Então, eu acho que a gente poderia ser um pouquinho mais paciente e descobrir aquilo que a gente precisa mesmo, a gente já tem, né? São os nossos afetos, a nossa paz de espírito. É isso que a gente deveria preservar, em vez de... E é isso que eu espero que se mantenha depois que esse momento passar. Marta, eu acompanho o seu canal no YouTube, M de Marta, que teve o último episódio em agosto do ano passado. Tem alguma previsão para a volta, Marta? Por enquanto, não. Sabe que aquilo foi uma experiência que eu fiz, porque, na verdade, eu não me dou muito bem com o vídeo. Tu já teve aí uma experiência comigo, né? A gente custou para conseguir né, nos conectarmos. Mas, enfim, eu estava a fim de ter mais um canal de comunicação com o meu público. O meu público também é jovem, é muito jovem, e está muito, né, em lives e tudo mais. Então, eu digo, vou ver como é que rola, assim, né, fazer um vídeo, não ficar só escrevendo. Eu adorei fazer, tanto a temporada 1 quanto a 2, eu adorei, eu me diverti, mas não aconteceu, assim, né, nada demais, assim, ficou, assim, não foi um boom. E daí fiquei pensando, será que vale a pena continuar? Então, eu e meu produtor, eu tenho um produtor, que é um super amigo meu, a gente ficou de analisar se a gente vai fazer a temporada 3 ou não. Vai depender se a gente vai conseguir parceiros também para apoiar o projeto. Mas, enfim, como experiência, eu adorei. Eu não sei se é uma coisa para continuar. Talvez eu não tenha mesmo muita compatibilidade assim, com o vídeo. Vamos ver. Analisa com carinho, porque as suas reflexões, inclusive a próxima pergunta, eu tirei de uma reflexão que você fez em relação à maturidade. Você sempre dá declarações que... Eu vou emendar essa pergunta da maturidade
com o processo de envelhecimento. Você sempre tem declarações que depois dos 50 anos você está muito feliz, né? Isso, e parece, para quem te acompanha, que você está muito bem resolvida mesmo com essa questão da idade. No ano passado, eu li uma crônica que você escreveu em defesa da Xuxa, porque a Xuxa tinha dado uma declaração em que as pessoas ainda têm aquela imagem dela de Xuquinha, que as pessoas ainda querem aquela Xuxa que a gente conheceu nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Para você, Marta, como que você lidou, ou ainda lida, com esse processo de envelhecimento? Olha, eu me lembro que quando eu fiz 49 anos, me deu assim, deu um alarme interno, né? Digo, ai, a estrada está encurtando. Assim, a véspera dos 50 anos foi de muita reflexão. Mas sabe, Guilherme, que depois que eu fiz 50, e aí já faz um tempo, porque eu já estou com 58, tanta coisa boa aconteceu na minha vida, e eu aprendi a me conhecer tão melhor do que eu já conhecia, sabe? Eu estou tão mais íntima de mim mesma, e tanta coisa que eu aprendi, assim, a não me exigir tanto, a me perdoar, a aceitar meus erros, a reconhecer que realmente ninguém é perfeito, a gente faz o melhor que pode, e continuo com projetos, continuo trabalhando, continuo namorando, continuo vivendo e excitada com a vida, feliz, honrando o fato, né, de ter nascido e estar aqui, apesar da vida estar tão difícil, nesse momento, então nem se fala, mas ainda assim eu sou uma fã da vida, da existência. Então, eu tenho um olhar muito generoso para a vida e a maturidade, ela só está ajudando nisso, porque ela vai fazendo com que eu não perca mais tempo com bobagens, eu não desperdice meu tempo com coisas muito fúteis ou que não vão me levar a nada. Eu acho que eu estou, assim, aprimorando a experiência de viver. Tem que ter alguma coisa boa, tem que ter um benefício, né? A passagem do tempo, senão não ia dar certo. Então, eu acho que é isso, o benefício é esse. Ô Marta, e você disse nesse vídeo, M de maturidade, que a maturidade ela chega com o tempo, que não tem como antecipar. Você acredita que a maturidade para você ela chegou a partir dos 50 anos, quando você fez 50 anos, de repente fiz 50, estou mais madura, consigo fazer mais coisas? Como que foi esse processo? Não, acho que chegou antes. Tá tudo ok com a imagem? Tá tudo certo? Ok. Não, aos 40 eu já estava assim, com a cabeça boa em relação a isso. Agora, claro, a gente vai ficando melhor com o tempo mesmo. Então, eu acredito que quando eu tiver 60, 65, eu já vou estar mais legal, com a cabeça mais feita. Mas pronta, Guilherme, a gente nunca está, sabe? Eu acho que a gente é sempre uma obra em construção, sabe? Não tem aquilo, bom, agora estou no controle de tudo. Não, ao contrário, a maturidade faz que a gente perceba que a gente não tem controle sobre nada. É só uma forma de surfar essa onda com menos medo, com mais emoção, mas não tem, assim, verdade absoluta sobre nada. Eu acho que isso, maturidade, é uma certa serenidade em relação às coisas que não dão certo, porque muita coisa não dá certo na nossa vida e a gente sofre muito. Então, eu acho que a maturidade é isso, é uma forma da gente não sofrer tanto com as coisas que não dão certo. A gente aprende a lidar com elas com mais leveza. Ô Marta, por falar em leveza, os seus textos, eles são leves, eles têm uma simplicidade que aproxima você do leitor. Parece que quando a gente pega o seu texto para ler, parece que eu estou numa cafeteria com uma fatia de bolo, com uma xícara de café e conversando contigo. Você atribui essa simplicidade dos seus textos a este sucesso que você tem com as crônicas nos últimos 20 anos? 25 já. Não, eu acho... Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, eu não sei explicar. Mas eu acho que tem a ver com o meu jeito de ser, porque as coisas que eu escrevo são muito parecidas com o jeito que eu levo a vida mesmo. Eu não sou do tipo que fica muito encucada, que faz drama por qualquer coisa. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa razoavelmente simplificada no trato também. Então, eu acho que eu acabo levando...
Desculpa, não te ouvi agora. Você questiona muito. Eu falei que você questiona, se você propõe refletir em relação ao cotidiano. Tá, eu tive um probleminha de áudio aqui que eu não escutei direito, Guilherme. Eu falei que você questiona muito a vida, você propõe muitas reflexões em relação às pequenas coisas da vida. Isso. São 25 anos escrevendo, né? Então é difícil a gente conseguir grandes temas o tempo inteiro. Então eu procuro, às vezes, me apegar àquilo que a gente considera uma miudeza, mas é que eu acho que pode haver poesia na miudeza, sabe? As miudezas são muito importantes, porque senão a gente fica achando que a vida são grandes acontecimentos, e não é. A gente vai ficar muito frustrado se a gente ficar esperando sempre um grande acontecimento, porque são 2 ou 3 numa vida inteira, né? O resto é o dia a dia, a batalha, o cotidiano, os relacionamentos, as nossas tentativas, né, de ter uma vida legal, de ser feliz, e também como lidar com a nossa infelicidade, que também tem, quer dizer, a gente tem tudo, né? Tem coisas boas, coisas ruins, como é que a gente lida com isso tudo? Então, eu gosto muito disso que eu chamo de miudezas, que, na verdade, é bobagem. Tudo é grande quando a gente tem um olhar generoso para a vida, como eu já falei antes. Então, assim, para mim, um copo d'água, um bate-papo com um amigo, eu escutar uma música numa hora certa, tudo isso, para mim, é grandioso para burro. Mas eu acho que é isso que eu tento passar nas colunas, e talvez isso seja... As pessoas gostem de ler, porque isso faz com que elas pensem, bom, então a minha vida não é assim, tão sem graça, então eu posso também, né, extrair coisas boas de coisas aparentemente pequenas. Marta, há muito tempo você escreveu uma crônica em que você comentava que os leitores confundiam você com uma terapeuta, com uma psicóloga, pelas suas abordagens. Isso ainda continua? Continua. Eu me sinto tão honrada, porque muitos psicanalistas me escrevem e-mail dizendo, Marta, tu não tem ideia a quantidade de pacientes que eu tenho que trazem a tua crônica para a gente conversar, para abrir a discussão. Então, eu acho que é isso que acontece. Eu imagino, né? O paciente está querendo abordar determinado assunto, por algum motivo aquilo ali é um obstáculo para ele, daí ele vê eu escrevendo sobre aquilo no jornal, então ele me leva junto para consulta, como assim, uma parceira para ajudar a dar a arrancada, né, o pontapé inicial para abordar certos temas. Então eu fico super feliz com isso, porque eu reconheço que é só um texto de jornal, é uma coisa pequena, mas saber que eu posso tocar em assuntos profundos, mesmo de uma forma rápida, isso faz com que o meu trabalho ganhe mais significado. Você propõe uma sessão terapia através da escrita, para quem lê. Na verdade, eu estou fazendo terapia para mim mesmo, né? É autoterapia, porque tudo que eu estou discutindo é alguma coisa que eu também estou querendo entender dentro de mim. Só que depois eu pego e compartilho com os meus leitores. Mas tudo que eu escrevo, de certa forma, não é alguma coisa que eu já tenha bem resolvido na minha cabeça. Eu vou escrevendo e vou descobrindo, à medida que eu escrevo, o que eu penso sobre aquele assunto e como é que ele mexe comigo. Esse é o grande barato de escrever. Porque você tem 25 anos de crônicas, escrevendo crônicas para jornais. Então você pega uma linha, a Marta Medeiros, lá de 1995, 96, propondo uma reflexão de um determinado tema, 2020, o tema não se esgota, o tema vem com uma outra roupagem. Você já parou, Marta, para fazer essa reflexão? Sim, sem dúvida, porque em 25 anos escrevendo crônicas semanais, é impossível não esgotar os assuntos. Os assuntos se esgotam também. Mas a minha visão continua em movimento. Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever colunas, eu era uma mulher de 30 e poucos anos, casada, com filhos pequenos e tal. Então, eu falava muito sobre maternidade, falava de casamento, falava muito do que acontecia comigo e era a visão de uma mulher naquela situação, com aquela idade. Estamos hoje aqui, quer dizer, eu já estou divorciada, já estou numa outra relação, minhas filhas são 2 mulheres adultas, então, claro que a minha visão de mundo, mesmo daqueles assuntos, mudou, você entende? Então, é aí que, na verdade, os meus leitores acabam acompanhando essa passagem de tempo ao meu lado.
mas não tem mesmo como ter sempre um assunto original. É muito difícil, sabe? Então, o que eu posso fazer é isso, é apresentar uma nova visão sobre coisas que eu já abordei e que outros cronistas abordam também. Isso é que é bacana, eu acho, na crônica. Cada crônica tem o DNA do seu autor. A gente pode falar do eu, mas 100 outros cronistas podem estar falando da mesma coisa, mas cada um vai dar o seu ponto de vista e vai colocar ali alguma singularidade naquele texto que o outro, que o seu colega não tem. Marta, você é uma escritora muito adaptada. Você teve Divã adaptado para o cinema, para a série de televisão, para o teatro, Doidas e Santas, Simples Assim, peças de teatro. Quando você assiste a uma peça de teatro ou assiste vai ao cinema assistir alguma obra sua que foi adaptada, você consegue reconhecer a sua escrita? Não muito, não muito. Mas eu reconheço uma coisa que é mais importante. Eu reconheço que aquilo que está na minha frente, ali, uma peça de teatro, ele é um trabalho em equipe, é um trabalho completamente diferente do que eu fiz, né? Porque eu escrevo sozinha, eu costumo dizer, né? Eu sou proprietária privada daquele texto. No momento que eu autorizo uma adaptação, eu sei que vai entrar a leitura de muitas outras pessoas, né? Do diretor, do adaptador, dos atores, vira outra coisa. Então, assim, claro que eu reconheço uma coisa que outra, mas, assim, uma similaridade total é impossível, mas não me estresso com isso, acho que tem que ser assim mesmo e acho bacana. Eu acho que teve uma peça que realmente eu me senti mais representada, que foi um monólogo, Tudo que eu queria te dizer, que eu tenho um livro de cartas fictícias, que se chama Tudo que eu queria te dizer, e aí realmente teve 2 monólogos que foram feitos por essa peça, um com uma atriz, que fez as cartas femininas, a Ana Beatriz Nogueira, e outro monólogo com as cartas masculinas feitas pelo Emílio Arciolo. E aí eles davam a carta todinha, não havia adaptação, era só eles no palco e o texto meu sem nenhuma interferência. Então, realmente, ali eu estava bem mais exposta. Mas quando, assim, no caso da Cissa Guimarães, com Doidas e Santas, a Lília Cabral com o Divã, que aí elas inventam uma história ali com começo, meio e fim, e as minhas crônicas ou meu livro são só assim, um pontapé inicial para adaptação, ali a coisa foge do controle, assim, fica mais diferente do livro. Mas eu não me importo, eu acho bacana igual, é uma maneira de conquistar um outro público. Marta, para a gente encerrar a nossa conversa, eu sei que você se rendeu ao Instagram tem pouco tempo. Você vê assim, que hoje em dia a internet ela deu vozes para muita gente, às vezes vozes cruéis, vozes bem vorazes, pessoas que não respeitam, pessoas que não respeitam a opinião alheia, que não respeitam o seu posicionamento, que não respeitam você discordar de determinado assunto. Como que você lida, Marta, com a internet? Que eu sei que você está presente, que você tem muitos seguidores no Instagram. Eu me lembro de uma postagem que você fez quando a Regina Duarte assumiu o Ministério da Cultura e você foi bombardeada sem necessidade, porque você apenas colocou sua opinião sem ofender. Não, eu nem sabia o que ia acontecer. Eu digo, tomara que dê certo, né? Pelo menos é uma atriz, está mais ligada ao meio cultural, melhor do que o antecessor dela. Mas, assim, ó, eu até não posso me queixar, sabe, Guilherme, porque eu sou muito bem tratada, em geral, pelos meus leitores e por todo mundo. No momento, a gente está vivendo uma grande polarização política, né? Até mesmo essa crise sanitária do coronavírus foi politizada também, né? Quer dizer, uma coisa impressionante que está acontecendo no Brasil. E aí fica, assim, meio torcida de futebol, sabe? Um contra os outros. Eu acho assim, um atraso isso, porque eu acho que a gente pode juntar nossas opiniões divergentes e conversar sobre elas a fim de criar uma coisa que seja boa, né, para o país e tal. Mas não, parece agora que está todo mundo brigando para ter razão e a gente não está construindo nada. Eu acho que as pessoas ficaram muito... acharam um meio de estourar, sabe? De brigar, de dizer as coisas sem nenhum tato,
porque elas ficam meio que anônimas ali, né? Tem ali, aparece um nome, mas você não sabe quem é aquela pessoa que está te agredindo e tal. Isso eu acho um efeito colateral ruim das redes sociais, né? De todo mundo estar muito estúpido um com o outro, nós não estamos construindo muita coisa, sabe? Só estamos brigando muito. Mas é o que eu digo, eu, em geral, aconteceu mesmo esse episódio, mas são poucos os episódios em que eu sou, sabe, defenestrada, assim, pelos leitores. Em geral, eles me tratam muito bem, e eu com as redes sociais, eu tenho uma certa lucidez a respeito disso. Eu sei que é uma ego trip, sabe? Aquilo ali, tudo bem, tu promove teu trabalho, tu entra mais em contato com os leitores, mas às vezes eu fico até com vergonha, sabe? Porque eu sei que eu entrei no jogo, eu tô ali, tô divulgando, tô botando fotos, tô fazendo tudo igual a todo mundo, mas meu senso crítico tá aqui, tá? Sabe? Meu Deus do céu, por que a gente se expõe tanto, né? Por que as pessoas se interessam tanto pela vida íntima de uns e de outros? Mas, enfim, são os tempos de hoje. Eu também sigo um monte de gente que eu curto e tal, então tá tudo bem. Mas a gente não pode ficar achando que Instagram, Facebook são representativos da vida. Não são, eles são representativos de um lado que a gente maquia um pouco, né? Aquele lado legal, onde a gente está bem na foto, nós temos opiniões maravilhosas, tudo bacana. A vida não é assim, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado nisso, sabe? A vida, o Instagram e o Facebook não retratam o que é a vida de verdade. A vida de verdade é mais sombria, é mais difícil, a gente tem muitas dúvidas, a gente não está sempre bem na foto, sabe? Então, a gente só não pode perder essa noção. Marta, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade por falar com o meu canal, por parar seus compromissos, que eu sei que você trabalha em casa, sua rotina é em casa, você tem compromisso com os jornais para escrever as suas crônicas. Eu quero muito agradecer. Imagina, foi um prazer conversar contigo, desejo muito sucesso aí para o teu canal, quem sabe mais adiante a gente repete aí, faz uma parte 2. Se Deus quiser, vou torcer para que isso aconteça. Meu muito obrigado. Eu não posso encerrar sem te perguntar, tem livro novo, novo? Não, o que eu tenho, assim, é que no ano passado eu lancei 2 livros, né? Vou até mostrar para o pessoal. Nossa, esse aí que eu adoro, esse livro, Comigo no Cinema, que são só crônicas relacionadas com filmes e documentários, mas mais filmes, assim. Eu assistia um filme, vinha para casa, escrevia e colocava tudo que eu pensava sobre o que tinha mexido comigo, esse filme, aquele outro. Então, eu acho que ficou um livro bem legal. E eu tive também um livro comemorativo aos meus 25 anos como colunista, que se chama O Meu Melhor, que são 100 crônicas, as 100 crônicas mais significativas dessa longa carreira. Foram os 2 livros do ano passado. Agora, eu estou dando uma parada, até porque está tudo parado mesmo, e devo lançar no fim do ano, se o mercado editorial, né, voltar com força total, eu devo lançar mais um livro de ficção. Estaremos aguardando esse lançamento. Marta, deixa o seu Instagram. Meu Instagram é Real Marta Medeiros, tá? E eu tenho uma fanpage que é Marta Matos Medeiros, daí é todo o meu nome, Marta com TH, Matos com 2 T's, Medeiros. É isso, porque eu tenho um Facebook mais restrito só para amigos mesmos, esse eu não libero, mas pode me encontrar no Facebook com Marta Matos Medeiros e me encontra no Instagram, Real Marta Medeiros. Tá certo, Marta, meu muito obrigado, e a você que assistiu essa entrevista, meu muito obrigado. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que a Marta Medeiros deixou aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um grande abraço e até lá.